Boa tarde, aqueles que estão aqui em nossa sociedade, os amigos internautas que nos acompanham pela nossa plataforma, sintam-se todos bem-vindos. Nessa tarde fria de inverno, né? Os últimos dias têm sido bem intensos, mas quando estamos aqui reunidos, ouvindo as verdades tão consoladoras de Jesus, já nos sentimos aconchegados e acolhidos. Que todos nós possamos encontrar aquilo que viemos buscar nessa tarde, o consolo e o esclarecimento. Convido então a prece inicial, vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde mental, espiritual e do nosso corpo físico. Que possamos ser atendidos nessa tarde e que os benfeitores responsáveis por este trabalho estejam ao nosso lado. Que possamos estar concentrados à exposição dessa tarde e absorver os ensinamentos de Jesus. Assim, iniciamos então a exposição desta tarde. Que assim seja. Bem-vindo. Obrigado. Estimadas irmãs, queridos irmãos, é uma alegria muito grande de minha parte voltar aqui depois da pandemia, né, período que passamos, e falar para vocês daquilo que eu sinto sobre o dia de amanhã. Mas antes eu quero só fazer uma pequena observação. Na minha vida profissional, eu tive um amigo que era uma espécie de braço direito. Todas as emanações negativas que vinham antes para mim, ele segurava, muitas vezes ele resolvia os problemas todos. Ele era um cardiopata. E uma vez, numa consulta médica, o médico disse para eles: olha, se o senhor se cuidar, vive 10 anos. Mas doutor, e se eu não me cuidar, se eu continuar fumando meu cigarrinho? Vai durar uns 5. E um dia eu fui na universidade, pedi licença do meu trabalho para trabalhar num seminário. E quando eu lá cheguei, ainda falei com ele: olha, cuida da retaguarda aí, porque eu vou estar fora esse fim de semana. Ele: não, tudo bem, pode deixar. Eram 11h30 da manhã, numa sexta-feira, quando eu recebi um telefonema urgente. O meu amigo tinha tido um infarto fulminante na faculdade. Aquilo foi um baque muito grande para mim. Então eu me lembrei, desde tanto eu tenho me lembrado do dia de amanhã. Porque nenhum de nós pode afirmar a hora que vai passar para o outro lado. Eu tive uma filha muito querida, que desencarnou aos 54 anos, se preparando para a aposentadoria. E ela, trabalhadora da doutrina, mãe extremosa, tinha preparado tudo para se aposentar. Um enxoval, para poder dar uns passeiozinhos de vez em quando. Ele mandou pintar a casa, o apartamento que morava, e um dia desencarnou. Nós só fomos saber à noite, porque ligamos para a casa dela e não conseguimos. Então essas coisas, meus irmãos, minhas irmãs, me alertam, me alertaram sobre os cuidados que nós temos que ter no nosso dia a dia. Porque a nossa vida aqui é transitória, não é? Eu vou dizer para vocês que eu não sou muito manso com esse negócio. Acho que é próximo esse aqui, né? Acho que tem que apertar mais um. Eu perdi. Agora de novo, tá. Depois, mais o outro. mais um. Tá ok. Nós estamos vendo aí, meus irmãos, na tela, uma das passagens de Mateus, que ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que
entram por ela. Depois ele segue. E porque é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Então, o nosso querido Mateus, o evangelista, está nos dizendo que disse duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta estreita é aquela que exige de nós algum sacrifício para que possamos ultrapassar as dificuldades do dia a dia de nossas vidas. E a porta larga é aquela porta larga que a gente leva à vida, sem se preocupar com a nossa espiritualidade. Nós focamos a nossa vida na matéria. Mas todos nós temos aqui, meus irmãos, a mensagem do nosso amado Mestre. E que ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que o nosso Mestre quer dizer com isso? Em primeiro lugar, ele é o caminho, ele é a rota, ele é o roteiro. Ele veio nos trazer o exemplo. Veio nos trazer a caminhada, como nós vamos atravessar essa jornada. E ele deixou exemplos marcantes para todos nós. Então diz, eu sou o caminho. Ele segue dizendo, eu sou a verdade, porque só a verdade nos vai tornar livre. Qual é a verdade? Da transitoriedade da nossa vida, que a espiritualidade ela é eterna, a materialidade é concisa, é pequena, é rápida, não é? E eu sou a vida, porque ele veio trazer para nós que não existe morte. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede o período para a nossa passagem terrena, ou para recuperar, ou para sermos missionários. Então, meus irmãos, a partir dessas reflexões, nós temos que nos agregarmos a essas palavras do Mestre, porque o caminho, a verdade e a vida estão evidentemente muito claras para todos nós. Nós vivemos num contexto. Nosso contexto hoje, agora há pouco na oração, o nosso querido irmão falou das dificuldades do planeta. Nosso contexto é um planeta de provas e expiações. Então nós não podemos nos enganar. Estamos aqui porque merecemos estar aqui, porque pedimos para estar aqui. Alguém diz, não, mas esse planeta é um planeta horrível, tem guerra, tem isso, tem crime, São Paulo tem crime, Porto Alegre tem crime. Nós sabíamos antecipadamente que essas coisas poderiam acontecer. Porque nós, principalmente nós espíritas, sabemos que antes de encarnarmos, nós escolhemos os nossos caminhos, as nossas provas, as nossas dificuldades, as nossas expiações. Porque ninguém veio, meus irmãos, a passeio para cá, nem a turismo. Nós viemos para cá com uma missão, não é? Para essa missão nós temos alguns desafios. Eu vou pedir para o irmão me avisar quando faltar uns 5 minutos. Para essa missão nós temos alguns desafios, que eu chamei aqui as pedras do caminho. A vida, meus irmãos, de cada um, ela apresenta dificuldades. Ninguém tem uma vida calma, a não ser aqueles que escolhem o caminho da droga e se drogam todo dia e esquecem o mundo, né? Mas nós temos pedras no caminho, temos dificuldades a ultrapassar. E isso que engrandece o nosso espírito quando nós conseguimos ultrapassá-las. Porque nós, meus irmãos, nessa passagem terrena, ela é desafio para nós. Ela é desafio para nós. O Emmanuel, numa das suas, nos seus livros, nos lembra sempre da analogia entre a nossa vida e uma escola. Vocês imaginam o seguinte, vamos pegar uma disciplina que dá dor de cabeça em todo mundo, matemática ou estatística.
Se nós quisermos ultrapassar gradualmente a nossa escola, a escola que nós estamos frequentando, tiver estatística na frente, não, tem que estudar estatística. Eu passei noites em claro estudando estatística. Matemática não era o meu forte. Mas passei dificuldades, mas consegui. Então nós temos que ver quais são as dificuldades que nós enfrentamos e superá-las. Porque muitas vezes, alguma dificuldade, a gente vai para uma cadeira, para um canto e chora. Nós somos ainda seres humanos. Nós podemos entristecermos por alguma coisa, mas ficar chorando a vida inteira não serve. Nós temos que levantar e seguir à frente. Pelo menos eu penso assim. O nosso planeta nos apresenta vicissitudes, por ser um planeta de provas e expiações. Então a gente tem que conviver com isso, tem que saber isso, não é? É como, vamos pegar o exemplo de uma professora que vai lecionar na periferia. Ela sabe que vai ter dificuldades ali. Porque, lamentavelmente, a nossa educação ainda não chegou a tal ponto que os alunos... Eu sou do tempo que quando alguém entrava na sala, fora a professora, todo mundo se levantava. Hoje, não é nada disso, digo até agredir as pessoas. Mas vamos voltar a Terra é um planeta que tem vicissitudes. Nós temos vicissitudes. Foram elas de campo econômico, social, político. E a gente tem que saber disso e enfrentar. Nós todos, como falei agora há pouco, reencarnamos com compromisso. O primeiro compromisso nosso, meus irmãos, é com a família. Nós reencarnamos na família. A família é a célula máter da sociedade. E eu diria mais, do universo. Então nós reencarnamos na família e muitas vezes, por comodidade, por descuido, por desleixo, a gente deixa a família em segundo plano. Emmanuel diz na sua literatura, diz para nós o seguinte: não adianta nós trabalharmos, falarmos para 10 mil pessoas e os 5 da nossa família estarem abandonados. Primeiro desafio é a família. Não é? Primeiro desafio. Então nós reencarnamos com compromisso. Ora, tem a família. Tudo bem, a família está estruturada. Vou para os templos religiosos. Casa espírita. Vamos trabalhar, cooperar na casa espírita. Por quê? Porque quando reencarnei, assumi o compromisso de... Allan Kardec fala do nosso compromisso social. Para nós podermos ajudar na construção do universo. Porque vejam bem o médico. Não é? O médico, agora há pouco, hoje no jornal, estava um médico aqui do nosso Hospital das Clínicas, parece, que ganhou um prêmio sobre um tratamento de câncer. Inovador no mundo. Então esse homem está contribuindo para a evolução da sociedade. Eu tenho certeza que cada um de nós, ao saber, se dar conta dos seus compromissos espirituais, porque eles aparecem nos nossos ouvidos, às vezes que nós queremos ouvir, não é? Então, os trabalhadores da casa, e às vezes na sociedade, não é? Eu frequento um clube social, e no clube social a gente colabora, faz programa de assistência aos necessitados, seja lá o que for, mas faz. Então nós não viemos só para ficar na família. Nós também temos o passinho do lado de fora da casa. Olha aqui, eu já me adiantei, os relacionamentos familiares e sociais. É isso que a gente tem que enfrentar, como falei agora há pouco. Provas e expiações. Aí é que está. Esse é um preguinho no nosso sapato. Porque nós, meus irmãos, estamos aqui não pela primeira vez. Nós devemos ser aqui espíritos antigos, pelo menos eu acho, não é? E temos coisas do passado a resgatar. Porque Allan Kardec, quando fala de reencarnação, ele diz que nós voltamos para cá com dois caminhos, um Y, né? Um é a missão, pode ser uma missão, e outro são os resgates das provas que nós temos que concluir. Na verdade,
é que nós somos aqueles alunos que foram reprovados. Se estamos num planeta de provas e expiações, aqui não há santidade. Porque às vezes acontece alguma coisa conosco. Ah, meu Deus do céu, como é que olha, eu frequento a casa espírita, eu sou dedicado, eu trabalho, aconteceu comigo. Planeta de provas e expiações. A gente, quando fica mais velho, como eu, gosta de contar histórias, né? Então vou contar uma historinha para vocês, que está no livro Contos e Apólogos. Um cidadão era um trabalhador de uma empresa, uma indústria, fazia móveis. E um dia, não sei o que aconteceu, a máquina cortou um dedo dele. Estava auxiliando um operário na máquina e sem querer cortou um dedo. A fábrica parou. O dono da fábrica colocou ele no carro, levou para o hospital, procurou os melhores médicos, ele ficou. Ele era um homem bom, trabalhador honesto, a fábrica adorava, ele era um ídolo na fábrica. E ele foi para casa com aquela talha no dedo assim. Ele era espírita. E à noite foi no centro espírita. Mas foi no centro espírita meio assim, meio arrastado pela família. Chegou lá, tomou seu passe, aí o grupo de trabalho dele convidou para que ele tivesse a oportunidade de conversar com o orientador espiritual da casa. Ele não queria, não vou, porque tu vê, olha aí, agora perdi um dedo, eu que fui o seu pai, avô, foi toda aquela ladainha que a gente faz quando chora. E aí, ele concordou, depois de uma certa relutância, em ouvir o orientador da casa. O orientador disse: meu irmão, eu vou ser direto contigo. Na tua última encarnação, tu eras um usineiro no litoral pernambucano. E porque um operário tinha adoentado, estava atrasando a entrega dos produtos que fazia, tu deu um pontapé nele, uma bofetada, ele caiu na mó e a mó tirou o braço dele. O tempo passou, tu desencarnasse, e aqui do outro lado, tu acabou te dando conta do pecado que cometeste. Então tu prometeu aqui que ia perder o braço. Mas veja bem, tu é um bom chefe de família, é um pai amoroso, é um avô dedicado, é um espírita trabalhador. Nós resolvemos te dar uma chance, o dedinho para te não te esquecer. E ele derramou em lágrimas. No outro dia foi trabalhar. Aí o pessoal, mas como, seu Arlindo, como é que sou? Não, calma, pessoal. Foi só o dedo, podia ser o braço. Então, meus irmãos, são nossas provas. Nós temos, a qualquer coisa que aconteça conosco, a gente tem que ver, será que é uma prova? Às vezes, na família, nós temos provas. Às vezes, no trabalho, nós temos prova. Eu conto que eu tive um chefe, quando eu trabalhava na universidade, ao tempo de funcionário, que quando ele chegava na porta, a luz baixava. Isso os meus colegas confirmaram comigo, que a emanação dele era tão negativa que afetava até a iluminação. Mas o que eu aprendi com a minha mãe? Minha mãe dizia: olha, rapaz, tu tem que continuar trabalhando lá, porque, em primeiro lugar, porque tu precisa do salário e que tu precisa ter o teu chefe te curtir da tua cabeça aí. Tudo bem, mãe. Então eu ficava lá quietinho e tudo. Passou, o tempo passou. Mas vejam bem, uma provinha que eu tive, outras tantas a gente enfrenta na vida que às vezes nem se dá conta. E os grandes inimigos que nós temos que enfrentar. Quais são eles? O orgulho, a vaidade. Como é que é? Egoísmo. O egoísmo em primeiro lugar. Obrigado. Porque o Emmanuel nos diz que o egoísmo é a chaga da humanidade. Então, meus irmãos, para nós vencermos melhorarmos a nossa caminhada para o dia de amanhã, a gente tem que começar a ser menos egoísta. Ninguém vai mudar da noite para o dia, isso não existe. Santidade não existe. Mas vamos devagarzinho, não é? Uma vez eu estava num trabalho numa empresa em Santa Catarina, eu e mais 3 colegas. Aí fomos jantar. E na janta pedimos, olha, um prato de camarão para 4.
Aí veio o prato de camarão para 4 lá. Aí quando o prato chegou na nossa mesa, um pegou metade do camarão e botou para ele. Aí eu... Daí, rapaz, começa esse negócio, nós somos em 4. Não, mas ninguém gosta de camarão como eu. Quer dizer, extremamente egoísta. Primeiro, ele. Quando eu estudei no ginásio, eu me lembro que a gente tinha aulas de geografia. E na aula de geografia a gente aprendeu sobre se a Terra era o centro ou se o Sol era o centro. Chamavam-se naquela época que era geocêntrica e heliocêntrica. Tem muita gente que ainda é geocêntrica. Primeiro eu. Ou primeiro os meus. Não funciona. Não funciona. Vaidade também é perigoso. Na minha vida profissional, vi muitos colegas dizer, me convidar para dar uma palestra, alguma coisa profissionalmente. Se não tiver menos de 50, se tiver menos de 50, não vou. Por quê? Porque, não vou. Para público miúdo eu não vou. Vaidade. Vaidade. Mas, o que vai se fazer, né? Tentar. Então, nós temos que enfrentar o dia de amanhã. Caminhar no dia de manhã. Como é que a gente faz isso? A lei do amor. O mestre amado Jesus, quando esteve conosco, questionado pelos fariseus e saduceus, perguntaram para ele, mestre, qual é o maior mandamento que temos na legislação? Porque não se esqueçam que o nosso querido fez 10 mandamentos. Moisés. Não leve a mal, com 80 e tantos, eu já fico rateando. Moisés nos deixou 10 mandamentos. E a burocracia judaico-cristã transformou em 600. E aí perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Ele, só existe um grande mandamento. Ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. E ao próximo como a ti mesmo. Tão grande quanto o primeiro. Então, meus irmãos, a lei do amor, o dia que nós nos conscientizarmos da lei do amor, a nossa vida vai se transformar. Não teremos mais problemas, não teremos mais prisões, nem nada. Quer dizer, porque amar o próximo é, antes de tudo, entender o próximo. Eu não posso dizer para o meu irmão, desculpa, você, cabeça, esqueci o teu nome. Paulo. Irmão Paulo, como é que ele tem que andar? O que ele tem que fazer? A hora que ele tem que chegar? Deus deu a todos nós e a ele o livre-arbítrio. Então tem que respeitar para ver como é que ele é. Para aceitar o que ele é. Para minha esposa, para o meu filho, evidentemente, nós temos que dar o processo educacional para todos. Mas não podemos interferir na jornada deles. Porque a jornada, para vocês terem uma ideia, a jornada é de cada um. Esses dias o meu filho saiu com o carro, ia sair com o carro dele, ficou parado lá. Aí, pai, não é? Fui lá, ele fez assim para mim. Fiquei esperando. Rapaz, o que ele está fazendo parado aí com o carro que não anda? Pai, quando tu sai, tu não faz uma oração? Eu estou fazendo a minha oração, pai. Ai, não, vai com Deus. Então tem que respeitar os nossos semelhantes, seja quem for. Porque o dia que nós respeitarmos, nós estaremos amando o próximo. E quem é o próximo? Qualquer pessoa, não é a minha esposa, não é meu filho, não é meu neto, não é meus pais, nada. É qualquer pessoa que eu conviva. Então, essa é a lei do amor. Amar a Deus. Amar a Deus é a natureza. Amar os animais. Agora há pouco eu vi um anúncio de você dizendo para não maltratar os animais. É isso. A natureza são os animais, as plantas, as folhas, os rios, os mares, etc. Então temos que ter esse conceito com a gente. Temos que ter a consciência da transitoriedade. Que se estamos hoje aqui, amanhã talvez não estejamos. Nós somos seres transitórios em busca do progresso espiritual. Porque o Mestre, quando nos criou para crescer espiritualmente, para um dia chegar lá. Há algum tempo atrás eu estava proferindo uma palestra numa casa espírita e disse, de coração puro, que mesmo o pior marginal, bandido, vai chegar um dia a ser anjo.
Aí diz uma senhora, nossa, mas que horror que o senhor disse hoje. Mas é a lei. A lei é essa. Ele vai patinar, um dia vai chegar. Porque a lei divina é essa. Nós somos criados para engrandecermos, crescer e colaborar na obra divina. Não é? Nós temos que colaborar. Porque, meus irmãos, aqui na Terra a gente aprende para seguir adiante. Lá no outro lado. Talvez num planeta mais elevado, né? Mais os compromissos assumidos, aquilo que eu falei anteriormente, nós precisamos ter em mente os compromissos assumidos antes de reencarnarmos, né? Olha, agora há pouco eu tinha falado dessa contribuição individual de cada um de nós para a sociedade. O que tu fizeste pelo teu irmão? O que tu fizeste pelo teu irmão? Não, eu não fiz nada. Eu sou sozinho, eu nasci, meus pais morreram, eu fiquei sozinho. Não, estou falando de irmão de família, tá? De sociedade que é tua irmã. Aí a coisa vai complicar, né? A bênção da caridade. O Emmanuel, numa das suas maravilhosas lições, nos disse o seguinte, que a caridade, a gente tem que dar aquilo que tem, não aquilo que detém. Aquilo que eu detenho são os meus valores financeiros, não é? O rancho, não é? Se ela for, mas aquilo que eu tenho dentro de mim. A caridade, ela tem que partir daqui do meu coração. Uma palavra amiga, uma visita, um gesto, um telefonema. Isso que significa caridade. Muita gente confunde caridade com assistencialismo. Nós temos que assistir os necessitados. Agora, a caridade é quando um irmão, um companheiro de doutrina, não vem há 2 semanas. Fulano, aconteceu alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Não, a gente se esquece. Às vezes a gente se esquece. Fulano, tu passou 3 meses sem... eu tinha meio doente. Por que ele não avisou? Ele tinha que avisar. Não, nós tínhamos que ir lá. Então a caridade ela denota aquilo que nós somos, aquilo que vem do nosso espírito. E o uso dos talentos. Eu gosto muito, meus irmãos, da parábola dos talentos. Porque quando a gente fala em talentos, a gente está pensando em financeiro, porque a palavra também, um fazendeiro deu um dos seus empregados 10 talentos, o outro para outro deu 5, ou deu 1. Mas vamos ver simbolicamente o que significa isso. Talento é aquela capacidade que nós temos, talento para lecionar, talento para medicina, talento para engenharia, talento para administração, talento para o direito, talento para alguma coisa que nós temos que ter. Então, esses talentos, nós reencarnamos com ele. E muitas vezes, nós deixamos ele guardadinho. Por exemplo, tem muita gente que passa a vida inteira com a mediunidade do passe, com a mediunidade da psicografia, com a mediunidade da psicofonia e não usa. A mediunidade é um talento divino. Falando aqui para nós espíritas, se fosse em outro lugar, tem outros talentos que nós deixamos de usar muitas vezes. Não, mas eu já vou lá no centro espírita, já vou 2 vezes por semana. É demais para mim. Demais, eu tenho novela, eu tenho jogo do meu time. O que é isso? E quando eu chegar do outro lado? Como é que vai ser? Né? Nós vamos ter que enfrentar essa... E agora, meus irmãos, eu tenho aqui da Bíblia do Caminho, tem uma leitura, eu vou tentar ler, porque quando atinges um momento assim obscuro, em que as crises aparecem gerando crises, não atribuas a outrem a culpa da situação embaraçosa em que te enviejas, e nem admitas que o desânimo se te aposse das energias. Ora, levante-te dos obstáculos em pensamento e age por favor da própria libertação, na certeza de que, por trás da dificuldade, a lei do bem está o esperando. Certifica-te, sobretudo, de que Deus, nosso Pai, é o autor e sustentador do sumo bem. Nenhum mal lhe poderia alterar o governo supremo, baseado em amor infinito e bondade eterna. À vista de semelhante convicção, o que te parece doença é processo de recuperação da saúde espiritual. Quer dizer isso. Então, minhas queridas irmãs, meus irmãos,
Vamos refletir sobre o dia de amanhã. Nós estamos aqui no período, e amanhã como é que vai ser? Um dia nós teremos que nos apresentar à espiritualidade. Como é que chegaremos lá? E o dia de amanhã a gente começa a construir hoje. O futuro começa hoje. O futuro começa quando eu me levanto pela manhã. Eu quero deixar para vocês assim também o seguinte, ó. Nós temos durante o dia 3 períodos, manhã, tarde e noite. O que eu faço de manhã? O que eu faço à tarde? O que eu faço à noite? Ao deitar, será que eu revejo o meu dia que eu passei? Para corrigir amanhã seguinte? De manhã, quando eu me levanto, será que eu me preparo para enfrentar o próximo dia? Será que eu faço uma oração pela manhã? Será que eu me comunico com a espiritualidade pela manhã? Então essas coisas, meus irmãos, porque isso é um ciclo constante. Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, até que um dia corta. Então, a gente tem que, não quero ser pessimista aqui, absolutamente, mas eu quero deixar para vocês a mensagem seguinte: a cada dia nosso, é Emmanuel que nos diz isso, vivamos como se fosse o último dia do ano. Eu não sei se eu tenho um minutinho a mais aqui. Posso ter um minutinho, não? Tem, pode sim. Eu trouxe um trecho do Emmanuel aqui, para nós espíritas. Ele usa o texto de João 16, capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos acomodeis. Então, eu não vou entrar, eu vou só ler o período aqui que interessa a todos nós. Então ele fala assim, ó. Esclareceu-nos o mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância do mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por eles trazidos não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que encontram ainda incapacidade de maior entendimento. Suportariam remoques familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmatismo das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam um modo de ovelhas pacífica entre lobos fabulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo a marca da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam a solidão das horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada e a ingratidão. O mestre, todavia, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa sem espinho. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação através da grandeza do sacrifício, que produz elevação do espírito e do serviço que estabelece a luz. É importante, desse modo, para tantos quanto amadurecer nos raciocínios da luta terrestre, viver a recordação das advertências do Cristo no setor de edificação evangélica, para que não se escandalize nos testemunhos difíceis do plano individual. Então, queridos irmãos, com essa mensagem do Emmanuel, eu deixo a minha gratidão por essa oportunidade, a mim concedida, e desejo que o Mestre a todos abençoe, proteja, para que todos tenham dias de luz, de paz, de harmonia e de amor. Muito obrigado. A nossa gratidão, então, pela excelente exposição do amigo Antônio Carlos, que possamos refletir sobre o dia de amanhã, sempre com muita confiança, amor, né? E que possamos confiar no Pai, sempre. Hoje é quinta-feira, às 21 horas, temos o Evangelho no Lar, que essa casa promove,
Quem se interessar em fazer o Evangelho no lar, receber Jesus em seus lares, entre em contato conosco. Deixe um recado aqui no Facebook ou procure a nossa recepção. Essa atividade ela é feita de forma online pela plataforma do Meet. Tá bem? Sintam-se convidados. É uma atividade muito boa e que promove paz para o nosso lar. E é uma oportunidade também de orarmos em grupo. Dura em torno de 25 minutos. Convido então, chamo agora os médiuns para a aplicação do passe e magnetização então das águas que deixamos expostas durante a exposição. Mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando a estes benfeitores que magnetizem as águas expostas, abençoe a cada um de nós, que possamos ser atendidos naquilo que necessitamos e que esses fluidos de amor e de paz também alcancem aqueles a quem estivermos endereçando o nosso pensamento. Com fé e confiança e na certeza de que fomos atendidos, encerramos a atividade desta tarde. Que assim seja. Assim seja. Até mais. Faz a caridade e agradece.